usar um software diferente aqui. Aí vocês vão me dizer se ficou ruim, tá? Vocês me avisam, beleza? Estão conseguindo ver minha tela aí? Aham. Tá muito pequeno, o tamanho tá bom, tá muito pequenininho, o que vocês acham? Olha, pra mim tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Não faz diferença? Porque eu tava usando o PowerPoint, né? Para fazer. Aí eu vou pegar esse programinha que eu acho que vai ficar, para mim, fica melhor. Pelo menos para mim, fica melhor. Mas se ficar ruim para vocês, eu volto lá pro PowerPoint, tá bom? Beleza. Supimpa. Supimpa. Eu não. Passado agora. Gente, tá supimpa. Não é possível. Sua avó mora com você, fala a verdade. Não. Supimpa é da sua época? Bem longe. Cara, A minha também. supimpa é assim, da época dos meus pais. Do balacobaco, assim? Entendeu? É, pô, muito tempo que eu não via isso, muito tempo. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então olha só, a gente falou sobre equinodermo, né, na última aula, e começamos cordado. E aí a gente falou que dentro do filo cordata, que é o nosso filo, nós temos ali alguns indivíduos que são invertebrados, certo? Como, por exemplo, os urocordatas e como os cefalocordatas também, beleza? Desses dois aqui, a quantidade de informação era pequena, então a gente já acabou falando sobre eles. Lembrando, pessoal, que o critério que a gente usa para classificar o animal como vertebrado ou invertebrado é a questão do crânio, tá? Apesar do nome, né? É a questão do crânio, tá certo? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a gente vai ver que existe um grupo animal aí que ele tem uma vértebra, tipo assim, é meio que um vestígio de vértebra que ainda é de cartilagem, não é de osso, mas ele tem um crânio ósseo. Então a gente classifica ele como um vertebrado do mesmo jeito, beleza? Então vamos pensar sempre na questão do vertebrado associar ao crânio, tá bom? Falamos dos urocordatas, aí eu destaquei quais eram as informações mais relevantes, né? Então eu falei que essa informação era relevante, o exemplo era relevante, tá certo? E sempre associar o exemplo ao nome, tá aqui. Beleza? Então, o fato de eu chamar esses cordados de urocordados tem a ver com a notocorda presente na cauda, uro é cauda, né? Da cauda desses animais aí. Uma outra coisa relevante que eu falei com vocês também foi a questão daquelas características básicas encontradas em todo cordado. Estão lembrados? Eu falei com vocês, ó. Inclusive, foi até bom. Eu vou disponibilizar também. Eu tenho já umas aulas gravadas de êmbrio. Eu vou deixar as aulas gravadas de êmbrio também disponíveis para quem se interessar por assistir. Que aí talvez o entendimento de como o embrião se desenvolve, como que surge o tubo nervoso, como que aparece a notocorda, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Embriologia, ele é um conteúdo que não é um conteúdo tranquilo, não, tá certo? Ele é um conteúdo relativamente difícil, tá? É extenso e muito complicado. Ele tem umas expressões, ele tem uns processos que são um pouco complexos, assim. Nessa aula que eu estou falando, que eu vou disponibilizar para vocês, eu tentei dar uma simplificada, tá bom? Mas, assim, para quem quer ter uma ideia geral, eu acho que é interessante olhar, beleza? Quando E puder. devo dizer que foi a simplificada, né? Porque, caramba, você simplificou bastante. Não, eu estou falando assim, isso aqui, né? Você está falando? Sim, Nessa... sim, você Não, conseguiu. eu estou falando nas que eu vou, as que eu vou postar, eu não passei, não foi aula que eu tive com vocês. Foi aula que eu gravei em casa, entendeu? Você gravou em casa assim? Não assim, eu uso tem um programinha, né, que você consegue gravar a aula, assim. Aliás, tem vários, né? Eu uso um aqui, aí eu gravo a aula também, não pelo Meet, né? Não uso o Meet para fazer isso, não. Tá? Interessante.
Tem um programinha gratuito chamado de OBS, que você consegue fazer transmissão de live pelo YouTube, você consegue Nossa, eu tô gravar. tomando uma surra desse OBS porque eu inventei de fazer vídeo pro YouTube, tô tomando uma surra desse negócio. Mas é maneiro esse OBS, ele é bem maneiro. Quando você começa a pegar o jeito, assim, ele tem muito recurso legal, assim. Bom, mas enfim. Então, galera, eu chamei a atenção para essas 4 características aqui, né? Quais são as 4 características básicas de todo cordado? Primeiro, o tubo nervoso dorsalmente disposto, né? A presença de uma notocorda, a presença de fendas faríngeas e uma cauda pós-anal. Todo cordado, sem exceção, ele vai ter essas características em pelo menos uma fase da vida, beleza? Bom, aí eu chamei a atenção, né, para os cefalocordados, né? Aí, de novo, destacando, né? Nesse caso, o nome tem a ver com a presença da notocorda na cabeça do animal, já que a notocorda ela persiste ao longo de toda a vida do animal como eixo de sustentação, como se fosse a coluna vertebral do animal, beleza? E sempre associar o exemplo ao nome. Nesse caso do anfiocos, que é um cefalocordado, eu disse para vocês que é bem comum essa figurinha aí aparecer, tá? Em prova, por exemplo. Quem vai fazer uma prova, quem pensa, né, em fazer medicina, que naquelas faculdades que têm vestibulares específicos, tipo a MSCAM, a Multivix, a UVV, os particulares, é bem importante dar uma olhada nas videoaulas de êmbrio com mais carinho, assim, é bem importante, tá? E se porventura, professor, eu queria fazer lá a medicina na MSCAM e tal, beleza, mas eu vou assistir aula de embriologia, mas talvez não vou conseguir, né, vou ficar com algumas dúvidas e tal, beleza, a gente marca um horário à parte e a gente vai falar sobre esse conteúdo também, tá bom? Não vai ser nas nossas aulas normais, mas a gente pode marcar, nada nos impede de marcar um horário extra para isso, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, né, um anfiocos em corte, onde eu destaco aqui as características obrigatórias. Ó, um tubo neural dorsal, a notocorda, a fenda branquial que teve sua origem na fenda faríngea. Aí, claro, a fenda faríngea ela só vai formar a fenda branquial se o animal tiver uma respiração branquial, né? Se não tiver, obviamente que não vai ter o nosso caso, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo o ânus do animal e a cauda pós-anal, que a gente até fez uma comparação, no nosso caso, com o cóccix. Certo? Que é o nosso vestígio de cauda aí, beleza? E também com a nossa tuba, auditiva, que também é chamada de... Gente, dá um desconto aí que o brinquedinho para escrever é novo, aí eu estou tendo algumas dificuldades, tá bom? Dá um desconto aí. Ou trompa de Eustáquio. Eu falei com vocês que é aquela estrutura que une a nossa faringe à orelha média, né, que é onde está ali o tímpano. A gente usa essa comunicação para equalizar a pressão externa com a pressão interna, né? Beleza? Então, isso aqui é o nosso vestígio de cauda pós-anal e isso aqui é o nosso vestígio de fenda faríngea, certo? Aí mostrei as fotos dos animais e aí a gente vai começar já o outro grupo que já seria craniata, já é do grupo dos craniatas, o subfilo craniata, já não é mais nem uro nem cefalocordado. Galera, a gente falou até aqui na aula passada. Alguma pergunta? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Beleza. Lembrando, galera, assim, que
não sei se vocês fizeram o Enem, ou então pelo menos olharam a prova do Enem, o Enem está ficando cada vez mais conteudista. Tá? O Enem está cada vez mais se aproximando de uma prova, de um vestibular mais padrão, assim, daqueles antigos e tal, né? Então, é bem importante que vocês encarem os estudos desse ano, mesmo com as nossas dificuldades, né? De uma maneira mais séria, mais autônoma, mais séria, porque para quem almeja ir para a universidade, fazer uma boa pontuação no Enem é fundamental, tá certo? Beleza. Professor, Pode falar. eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão que você falou sobre o tubo auditivo estabilizar a pressão. Você pode explicar de novo, por favor? Posso. Olha só, o que eu falei para vocês foi o seguinte. Quando a gente... Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui para mostrar, que é até melhor, cara. É mais fácil. Eu vou achar isso. Peraí. Acho que aqui tem. Vai ficar mais fácil uma figura, fica mais fácil explicar, tá? Beleza. Aqui, ó. Você tá vendo a minha tela, não tá? Sim. Beleza. Então, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo aqui o nosso sistema auricular, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse segmento aqui, ó, que vem daqui até aqui. A gente chama de orelha externa. Orelha externa. Ver que tem alguém entrando aqui. Beleza. Aí a gente tem aqui, ó, esse pedacinho que vai daqui até aqui. A gente tem a orelha média. E esse pedaço aqui, a gente tem a orelha interna. Então, galera, a gente não usa mais a expressão ouvido, tá? A gente não usa essa expressão mais, não. Antigamente a gente falava ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno e tal. Hoje a gente usa a expressão orelha mesmo, beleza? Então, repare o seguinte, ó. A gente tem aquilo que a gente popularmente chama de orelha, que é isso aqui, a gente chama de pavilhão auricular, tá? A gente tem um meato acústico, que é esse canalzinho aqui, okay? Onde a gente produz cera. E a gente tem o tímpano, que é essa membranazinha que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Ok. Aí, aqui, ó, ver se eu consigo fazer de maneira que vocês consigam enxergar. Aqui, ó, você tem uma segunda membrana. Tá vendo? Ó, essa segunda membrana aqui é chamada de janela oval, tá? Tem uma outra, é como se fosse um tímpano menor. Então, você tem essa membrana que é a janela oval, você tem essa membrana aqui grandona famosa, que é o tímpano, ok? Então, reparem que essas duas membranas, elas delimitam um espaço oco no osso do crânio. Isso que está em vermelho aqui é um espaço oco. Tudo bem até aqui? Que é o que a gente está chamando de orelha média. Beleza? Beleza. Beleza. Aí, vamos imaginar o seguinte, você está subindo uma serra. Você está subindo uma serra, a pressão ela vai diminuir, certo? A pressão atmosférica diminui. Como a sua pressão, ó, qual é a pressão atmosférica ao nível do mar? É de 1 atm, correto, gente? Vamos lembrar da física aí. Correto? Correto. Ou não? Ou não sabemos? Não, pera aí. 1 atm vai somando a cada 10 metros, né? Não, aí você já está Isso é na falando água. debaixo d'água. Estou falando ao nível do mar, não Ao nível do embaixo. mar. Ao nível do mar, 1 atm. Isso aí. Isso. Então, 1 atm, você vai ter a pressão atmosférica encontrada ao nível do mar. Beleza? Se eu estou subindo a serra,
subindo a serra ou decolando, né, no avião, a pressão ela tende a diminuir. Beleza? A pressão atmosférica, né? Ela tende a diminuir. Agora vamos pensar. 1 atm é pouco? Não, é muito. 1 atm não é uma pressão tão baixa assim. Mas por que eu não sinto? Ora, eu não sinto porque a minha pressão interna ela é igual à pressão externa. E aí, né, duas forças de mesmo sentido, com diferentes, como é que é? Não, sentidos opostos, mesma direção, sentidos opostos. Elas tendem a se anular. Por isso que eu não sinto essa pressão de 1 atm, né, ao nível do mar aqui. Se eu estou subindo, a pressão externa diminui. Se a pressão externa diminui, lembra que a minha pressão interna ela se manteve constante. Quem diminuiu foi a pressão externa. Isso vai fazer com que ocorra uma pressão de dentro para fora sobre o tímpano. Concorda comigo? Aham. Né? Ao nível do mar, eu tenho uma pressão corporal, né, de 1 atm, então está aqui, exercendo essa força sobre o tímpano, e tem uma pressão de 1 atm atmosférica exercendo aí, né, já que a força é a mesma, né, a pressão é a mesma, elas vão se anular, então não vou sentir nada. Mas se eu estiver subindo, essa pressão ela diminui, mas essa não, essa continua. Qual é a consequência? Meu tímpano vai fazer isso, ó. Ele vai esticar nesse sentido aqui, ó. Por isso que dá uma sensação de surdez quando você sobe uma região serrana. Porque você escuta, porque o tímpano vibra. Se ele está esticado, ele vai vibrar menos. Por isso é que dá aquela sensação de que você está com uma dificuldade para ouvir. Ok? Aí o que você faz? Você move um pouquinho a mandíbula, masca um chiclete, né? Aí você iguala a pressão. Aí o tímpano volta para a mesma posição. Se a minha pressão interna fica igual à externa, o tímpano fica na posição certa. Ou então você está descendo a serra, né? Então agora você está com uma pressão lá em cima menor que 1 atm, por exemplo. Beleza? Pressão. Então você igualou, né? Então a pressão sobre o seu tímpano interno ele é de menos de 1 atm, porque a pressão lá embaixo, lá fora, também é menos de 1 atm. À medida que você desce a região serrana, essa pressão aqui ela tende a aumentar, mas essa não, essa fica constante. Consequência, o tímpano sofre uma deformação nesse sentido aqui agora. Por isso que também dá uma sensação de surdez quando você está descendo a região serrana ou quando você está pousando no avião. Beleza? Aí você faz o quê? Você vem aqui, ó, e faz uma pressãozinha, ó. Se vocês fizerem agora uma pressão, ó, você vai sentir uma diferença no tímpano, não sente? Ora, sim ou não? Sim. Aham. Beleza? Se você está pressionando o ar aqui, ó, dentro da faringe, cavidade bucal, faringe, e você está sentindo no tímpano, significa o quê? Que tem comunicação. Concordamos? Está aqui a comunicação, ó. Isso aqui é a faringe, é um segmento da faringe que você está vendo, e essa aqui é a tuba auditiva, ou tuba de Eustáquio. E está comunicando quem, ó? Faringe com a orelha média. O que é essa tuba do ponto de vista evolutivo? É o que nós consideramos um vestígio das nossas fendas faríngeas. Que no caso dos peixes é bem evidente, mas porque eles têm expressão branquial. No nosso caso, não. Melhorou? Melhorou, professor. Entendi. Ficou Valeu. mais claro aí, né? Qualquer coisa aí, galera, podem se manifestar, tá bom? Pode seguir, então? Ok. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, a gente já está falando do subfilo craniata. Então, agora, a gente está falando de cordados
de cordados vertebrados. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, esses animais aqui, eles não são muito conhecidos da gente, né? Esses animais específicos aqui. Eles que a gente chama de ciclóstomos, tá? Primeira coisa é a gente entender esse nome, tá? Ciclo vem de circular mesmo. Ok? E estoma vem de boca. Então, o nome ciclóstoma, ele significa literalmente boca circular. E por que esses animais têm uma boca circular? Esses animais têm uma boca circular porque eles são agnatos. E o que é gnato? Gnato é o nome É a falta de mandíbula. Agnato é a falta de mandíbula, exatamente. Gnato é a Gnato mandíbula. é a mandíbula, exatamente isso. Então, quando eu boto o não na frente, eu estou fazendo uma negativa, né? Então, gnato é mandíbula, agnato eu estou dizendo que o animal não tem mandíbula. Então, é um vertebrado, tem crânio, certo? Então, ele tem crânio, mas ele é desprovido de mandíbula. Daí o nome agnato, né? Para ciclóstoma, certo? Todo mundo entende que a mandíbula ela exerce uma função importante na questão da alimentação. Então, se o animal não tem mandíbula, isso limita muito do que ele vai se alimentar, concordamos? Aham. Por isso que, modo geral, os ciclóstomos, eles são, na sua maioria, detritívoros, se alimentando de carcaças, tá? Daqueles animais que morrem e vão para o fundo do mar, né? A carcaça vai para o fundo do mar. Ou eles têm uma vida parasitária. Né? Esses dois, você encontrar ciclóstomo predador não é muito comum. São poucas espécies que conseguem predarem com eficiência. E, geralmente, quando preda, é porque foi oportunidade. Foi oportunidade mesmo, tá bom? Esses animais aqui, eles estão restritos ao hemisfério norte. Por isso que ele não é comum para a gente, né? Porque eles não ocorrem no nosso hemisfério, tá? Então, eles são bem comuns no hemisfério norte. Esses animais são popularmente chamados de lampreias ou peixe-bruxas, né? São dois grupos, tá? Que têm algumas características distintas, a gente vai destacar ali, beleza? São animais com nadadeira, são peixes, na verdade, tá? Os ciclóstomos, eles são peixes. Só que aquilo que nós chamamos de peixes englobam 3 grupos. O ciclóstomo, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, tá bom? Então, o ciclóstomo é encarado como um peixe rudimentar, assim, um peixe primitivo, vamos dizer. Bom? Só que, apesar de serem peixes, não tem nem escama, e como eu já tinha falado, não tem mandíbula, ok? E também são animais ectotérmicos. O que essa expressão significa, pessoal? A temperatura corporal depende do meio. Exatamente. A temperatura corporal depende do meio. Certo? Ó, a temperatura depende do meio externo. É bem comum também a gente usar... Vou até chamar a atenção aqui para uma observaçãozinha, tá? Olha só. É muito comum... Vou botar aqui, ó. É muito comum fazerem essa associação aqui, ó. Ectotérmicos ser sinônimo de pecilotérmico. É muito comum essa comparação aí dessas duas expressões, tá certo? Só que essa comparação nem sempre ela é verdadeira, porque na verdade essas duas expressões elas querem dizer coisas diferentes, né? Como eu falei assim, ó, o termo ectotérmico quer dizer que
O calor vem a temperatura do animal depende do calor ambiente. Beleza? E no caso da pecilotermia, essa expressão quer dizer o quê? Quer dizer que a temperatura do animal, vou botar aqui, temperatura corporal, ela é variável. Beleza? Ora, professor, mas pera lá. Se você está me dizendo que a temperatura corporal depende do meio, isso quer dizer que se o animal está lá debaixo de um sol de meio-dia, ou ele está debaixo do sol de 5 horas, é óbvio que o calor que ele está recebendo nas duas situações será diferente, concordamos? Aham. Beleza? E, consequentemente, se a temperatura do corpo depende desse calor, a temperatura do corpo também vai estar diferente. Sim ou não? Tá, Tem concordando. sentido? Sentido sim, mas e aí? Qual que é a diferença? Beleza. Mas aí, vamos pegar um exemplo que vocês conhecem. Sabe aqueles calanguinhos, aqueles lagartinhos de pedra? Aham. Todo dia cedo, você vê aqueles bichinhos aonde? Aqueles lagartinhos no muro, lá na parede, na pedra, tomando um sol. Eles estão tomando um sol para quê? Para ganhar calor, esquentar o corpo e aumentar a sua atividade metabólica. Ele fica mais esperto. Né? O metabolismo mais alto, ele fica mais esperto. Ele não é tão letárgico assim, né? Se tiver com o corpo frio. Então, o lagarto da pedra, ele é um animal ectotérmico? É. E ele é um animal psilotérmico? Também. Beleza. Só que agora, vamos pensar num peixe. Ou num ciclóstomo, por exemplo, também. Né? Um agnato. Ora, aonde que esses animais vivem? Esses animais vivem no mar. Beleza? Em mar ou estuário. E a gente está falando, se a gente está falando de mar ou estuário, vamos lembrar que o mar, que a gente está falando de grandes volumes de água. E a água tem um calor específico muito elevado. A temperatura não varia tanto. A temperatura não varia tanto. Aliás, varia muitíssimo pouco, inclusive. 2 graus no máximo. Não, nem isso. Uai, o que é o efeito? O que é como é que é o fenômeno El Niño? O que é o fenômeno El Niño? Vamos lembrar da geografia. O aquecimento anormal Um aquecimento do quê? da água Da do água. De onde? Oceano Pacífico. É Pacífico ou é Atlântico? Pacífico. É Pacífico. É Pacífico? De quantos graus? Você lembra, Davi? E aí você Agora, De 1 grau. talvez 1 grau. 1 grau só. Ou seja, assim, para você alterar 1 grau em 1 grau a temperatura de um volume de água muito grande é muito difícil. É muito difícil. Então, esses animais que vivem em grandes volumes de água, eles são ectotérmicos? São, mas não são psilotérmicos. Porque se a temperatura da água não varia, dele também não. Ok? Então, Ficou claro isso? Então, o pecilotérmico Não. é um animal que ele sobrevive a uma... Quer dizer, ele está habituado a viver a uma variação de temperatura maior do que o ectotérmico. Isso aí. Por exemplo, assim, ó, o crocodilo está lá dentro do rio. Se ele começar a perder calor demais, né, para a água, o que acontece? O metabolismo dele cai. Se o metabolismo dele cai, ele fica letárgico demais, ele não consegue caçar, não consegue disputar território, não consegue fazer nada. Aí o que ele faz? Ele vai lá para a beira do rio e toma um sol. Aí a sua temperatura corporal sobe. Subindo a temperatura corporal, o seu metabolismo também sobe. Aí ele fica mais ligado, fica mais raiz, fica mais bruto. Aí ele... mas aí ele também pode esquentar demais, né? Se ele esquentar demais, o que ele faz? Volta para a água, para manter uma temperatura, né? Ele fica usando ali o rio e a beirada do rio para poder regular a temperatura corporal. Não é ele que está fazendo isso. Beleza? Então, ao mesmo tempo que ele é ectotérmico, ele também é psilotérmico, que ele entra e sai do rio, ele não fica no rio o tempo todo. E a gente está falando de rio, né? Também, que é um volume de água menor. Beleza, galera? Um peixe, ele é um peixe lá, sei lá, um tubarão.
Ele é ectotérmico? É. Mas ele não é percilotérmico. A temperatura dele não varia. Ou varia muito pouco. Ficou claro, gente? A diferença? Quem que Ficou. tinha falado não aí para mim? Alguém falou não. A É Raquel tinha... Raquel. E aí, Raquel? Mais ou menos. Mais ou menos? Vou imaginar assim, Raquel. Ó, se você pegar um peixe, ó, por exemplo aqui, eu tenho um aquário, beleza? No meu aquário, eu tenho lá, sei lá, uns 300 litros, mais ou menos. Ora, 300 litros é pouca água, não é? Em termos de volume. Em relação ao quê? Em relação ao quê? Exatamente. Vamos relativizar, né? Em relação a um copo. Para um copo de água, bastante. Copo de água? Mas em relação ao ambiente de verdade, um rio, um mar, é Não, pouco, não é nada. não é nada. Então, com 300 litros, eu tenho uma variação de temperatura alta. Beleza? Eu tenho uma variação de temperatura alta. Por exemplo, no inverno, a temperatura da água ela cai lá por volta de... Nem sei o que eu fiz certo aqui. A temperatura do meu aquário, em julho, ela gira em torno aí de 23 graus, mais ou menos. No verão, ela gira em torno de 35 graus. Olha a variação que eu peguei, sazonal. No mesmo ano, eu pego essa variação, uma variação alta para a água. Né? Para a água, uma variação alta. E aí que meu peixe morre. Se ele ficar tanto em uma situação quanto na outra. O que eu faço? Quando vai no inverno, eu ligo o aquecedor. Tem uma resistênciazinha, né? Dentro do aquário que eu ligo, aí eu esquento a água. E durante o inverno, durante o verão, que agora não é o momento, eu tenho um conjunto de ventiladorzinhos, tipo ventoinha de placa processadora, né? Que eu mantenho ligado durante o dia inteiro. Aí a temperatura cai. Aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo manter essa temperatura o ano inteiro em torno dos 30 graus, que é a temperatura ideal para os meus peixinhos aqui, por exemplo, que é peixe de ambiente tropical, né? Então 30 graus está de boa. Você tem um Nemo? Não, é doce. Ah, Nemo de salgado. Peixe marinho de água fria. Sacou? Aquário de água doce tem que botar uma mini geladeirazinha para manter a água sempre com temperatura baixa. 15 Mini graus, geladeira? 13 graus. A gente chama de chiller. deixa eu pesquisar isso aqui. É uma geladeirazinha que refrigera a água do aquário, né? Vou botar aqui geladeirazinha de aquário. Não, chiller. Isso aqui, ó. Ah, achei. Sacou? Enfim. Ah, aqui, ó. Tô vendo. Então, agora vamos pegar agora um mar, que esse valor seria 300 vezes 10 elevada à nona. Então, o volume de água é muito grande. Se o volume de água é muito grande, essa variação, Raquel, vai rolar? Não, Não. vai demorar mais. Não vai rolar. Não tem como rolar. Com esse volume de água, não tem como rolar. Não vai acontecer. Muita água. Então, esse peixe, vamos supor que a água esteja lá a 15 graus, por exemplo. Se a água vai ficar o tempo todo a 15 graus, o peixe também vai ficar mais ou menos nessa temperatura também. Então, o peixe é ectotérmico? É. Por que a temperatura dele é de 15 graus, Raquel? Por conta da água? Por conta da água. Está variando, Raquel? Não. Então, eu posso falar que ele é percilotérmico, Raquel? Ah, tá. Entendi. Porque percilotérmica, a temperatura, ela é a temperatura corporal, né? Ela é variável. Variável. Entendi. Tranquila? Uhum. Mais alguém, galera? Sossegado? Beleza. Ok, então. Bom. E aí, galera, vamos lá, né? Ó, vamos aproveitar aqui. Ó. Olha só o que está acontecendo. Olha os peixes bruxas, que são um dos exemplos. Só tem esses dois exemplos, tá, galera? Lampré e peixe bruxa, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Peixe bruxa não tem vértebra. Ou tem vestígio de vértebra.
E mesmo assim, esse vestígio, nem ósseo é, ele é cartilaginoso. Aí eu falo assim, mas pô, ele não tem vértebra e é vertebrado. Sim. Tem crânio. Porque tem crânio. Isso aí. Beleza? Exatamente isso. Esses animais, eles são dotados de uma válvula espiral. Válvula espiral, gente, é uma válvula intestinal. Lembrando para que ela serve? Não. Lá no intestino, a gente já viu isso em outros grupos. Ó, minhoca tinha válvula espiral, por exemplo. Ela serve para aumentar a superfície de contato. Que é no intestino, né? Então, a superfície de absorção. Que tinha lá na minhoca também, né? Animais, eles são monóicos, né? São hermafroditas e tem desenvolvimento direto, que quer dizer sem larva, né? As lampreias têm vértebras rudimentares, mas tem, beleza? São de sexo separado, tá? E tem também um desenvolvimento que é indireto. Indireto quer dizer que existe um estágio larval, né? E aí, a mocete é o nome que a gente dá para essa larva. Beleza, Raquel? Tá bom, professor. A mocete é só o nome da larva, tudo bem? E aí, galera, alguma perguntinha? Eu tenho. Pode falar. Quantos peixes você tem? Cara, meu aquário é um aquário de peixe pequeno. Ah, bicho, eu devo ter mais de 100. Caramba. Mas eu só uso peixe porque a capacidade do aquário tem a ver com a massa do peixe. Quanto maior a massa do peixe, menos peixe pode ser colocado, sacou? Sim. Aí eu uso peixinho pequeno, porque aí eu posso botar muito. É aquela teoria de que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Não é isso não. É porque o peixe, ele excreta, né? Quanto maior ele for, mais excreta ele produz. E a excreta, ela acumula no aquário. A eficiência de eliminação desses resíduos no aquário não é igual a de um ambiente natural. Então, se eu tenho muito peixe grande no aquário pequeno, a qualidade da água cai muito. E o peixe acaba sofrendo, fica com uma cor feia, morre, fica doente. Entendeu? Foi mal, eu tinha caído. Você me ouviu ou não? Não, eu caí. Você ouviu até onde? Só até o começo da sua explicação. Eu falei bem assim, a massa do peixe implica diretamente na quantidade de excreta que ele produz. Então, peixes pequenos produzem pouca excreta, peixe grande produz muita excreta. E o aquário, todo aquário montado corretamente, ele tem um sistema biológico de eliminação dessas excretas. Só que se eu encho o meu aquário com peixes grandes, por exemplo, a quantidade de excreta na água, meu aquário não vai dar conta de remover. Então a qualidade da água cai, aí o peixe fica doente, o peixe fica feio, o peixe morre, entendeu? Então, para você não perder o peixe, você tem que garantir uma condição ideal em termos de qualidade de água. Aí você sempre conta a quantidade de peixe no aquário pela massa total que você tem, e não por indivíduo. Então, vamos supor, meu aquário cabe, sei lá, 1 quilo de peixe. 1 quilo de peixe grande são 2 peixes. 3 peixes. 1 quilo de peixinho desse tamanho são 100, 200 peixinhos. Entendeu? Então, eu prefiro, como eu gosto de ver um monte de peixinho nadando para lá e para cá, eu prefiro optar pelos menores. Caraca, galera, imagina o Enes botando uma cadeira em frente ao aquário e vendo os peixes nadando. Que doideira. Faço mesmo, cara. Eu viajo, assim, viajo mesmo. Eu acho maneiro. Bom, mas enfim. Bacana, Pessoal, entendi a ideia. Beleza? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Vocês estão tendo dificuldade para acompanhar a aula com esse outro programinha? Eu não tô sendo, não. Não. Tá suave? Suavíssimo. Então, tá bom. Beleza, então. Supimpa. Supimpa. Foi, gente. Moderno.
Não é muito não, mas tudo bem, vou te dar um desconto também. Ah, então tá. Então, olha só, aqui, galera, a gente está vendo um peixe-bruxa. Ó, do lado esquerdo, um peixe-bruxa. Do lado direito, uma lampreia. Beleza? Então, reparem, ó, que a ausência da mandíbula faz com que a boca do animal fique circular. Daí o nome ciclóstoma, né? Em função dessa boca circular aqui, tá? Reparem que as lampreias, eu falei para vocês que as lampreias, ó, elas são ectoparasitas, né? Então, olha como é que é a boca do animal, cheia de pequenos dentículos, e a boca funciona como uma ventosa que se agarra na superfície do animal e fica raspando. E aí, dessa forma, ele vai se alimentando de tecido, sangue ali do hospedeiro. Em algumas situações, por exemplo, assim, na região norte, né, no hemisfério norte, os pescadores eles têm muito prejuízos quando as áreas estão infestadas por lampreias, porque eles danificam o peixe pescado e aquele peixe deixa de ter valor comercial. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Aqui a gente está conseguindo ver as fendas branquiais, tá vendo? Já que esses animais também têm uma respiração branquial, igual dos peixes de modo geral. Beleza? Beleza. Eu vi em algum lugar que elas são secretoras de muco. O peixe-bruxa. Ah, Esse aqui, ó. Quando o peixe, principalmente o peixe-bruxa, quando ele se sente ameaçado, eles produzem um muco em volta do corpo que dificulta que o predador o coma. Se é esse muco que você está falando, né? Que é em grande quantidade. Deve ser isso mesmo. Todo animal aquático, todo peixe, né? Vai incluir o ciclóstomo aí também. Ele produz um muco lubrificante sobre a sua superfície corporal. Por isso que peixe escorrega. Porque ele produz um muco lubrificante que é para reduzir o atrito com a água, né? Já pensa, a água ele é um meio muito mais denso que o ar. E, consequentemente, né, ele precisa ter um corpo fusiforme, né? Que é um corpo que oferece menos resistência ao deslocamento na água. A escama protege, a superfície lisa, né, com esse muco lubrificante protege. Sim. Beleza? Tudo isso para se apropriar. Para se adaptar. Para reduzir o atrito com a água no deslocamento. Ok? Então, galera, importante aí frisar, beleza? Fizemos a diferença aí dos dois termos, ectotérmico e pecilotérmico. Estamos falando de um grupo, né, de peixes primitivos, que são os ciclóstomos. Eles não têm mandíbula e por isso eu os chamo de agnatos também. Dei os exemplos e fiz uma comparaçãozinha, né? Não é comum para a gente porque não ocorre no hemisfério sul. Tá legal? Pode seguir? Pode. Beleza. E aí a gente também vai agora, a gente começa com peixe, aqueles que a gente conhece mesmo, aqueles do dia a dia. Aliás, daqui para frente, os animais vão ficar mais familiares. Como eles vão ficar mais familiares, aí agora fica mais fácil para vocês participarem, correto? Então vamos lá. Então agora a gente vai caracterizar, né? Vamos pegar a característica geral de peixe. Então qualquer peixe tem isso que eu vou falar aqui agora, né? Obviamente, peixes são animais sempre aquáticos. Então, se vivem na água, o meio ele é mais denso. Então, o animal precisa ter, de modo geral, um corpo fusiforme, porque ele diminui um corpo fusiforme, quer dizer em forma de lança. Tá? Isso quer dizer o termo. Fusiforme quer dizer em forma de lança. A vantagem é reduzir o atrito com a água. Beleza? Todo peixe tem uma respiração branquial principal, mas ele também pode ter, galera, algum mecanismo de troca gasosa complementar. Aí vai depender de qual peixe a gente está falando. Dá um exemplo de eu complementar aí. Por exemplo, assim, ó. Vocês, em algum momento da vida aí, vocês já devem ter ido num pesca e pague da vida. Não. Ou nunca. Ou um riozinho assim que tivesse mais peixe. Peixinho mesmo, porqueirinho, aquele peixinho pequeno. Não. Não também? Você nunca viu um rio na sua vida? Não é possível.
Não. Bom, mas enfim. Por que eu estou falando de um riozinho ou de um lago de pesca e pague? Porque a gente está falando de um volume de água menor, né? Uhum. Aí vou imaginar o seguinte. Geralmente a pessoa vai tomar banho de rio no verão. Concordamos? Certo. Geralmente as pessoas vão no pesca e pague no verão, num dia bonito, tal. Então, teoricamente, a gente está falando de um dia que a temperatura vai estar mais elevada, certo? Certo. Como o corpo d'água, o riozinho ou o laguinho lá do pesca e pague, ele tem um volume menor de água, a tendência é que a temperatura da água também suba, certo? Aham. Ótimo. Se não estiver fazendo sentido, me falem, pessoal. Tá fazendo Vamos, todo sentido. vamos pensar de novo aqui, vamos adentrar a área da física. Vamos atender a BNCC, né, ao novo ensino médio, que agora não existe mais biologia, física, química, agora existe ciência da natureza, né? Ah, Então, vamos lá. Se eu elevo a temperatura da água, o que acontece com a solubilidade dos gases na água, né? Ela diminui. Ela diminui, beleza. Galera, estou gastando toda a minha física, beleza? Beleza, eu também. o âmbito de física que existe. Ó, a solubilidade, por conta da elevação da temperatura, a solubilidade dos gases diminui. E o que o peixe respira, galera? Gás. Gás É oxigênio. gás, oxigênio. Gás oxigênio. Ele respira o gás de oxigênio que está o quê? Dissolvido. Dissolvido na água. Se a temperatura aumenta, a solubilidade do gás, oxigênio inclusive, diminui. Isso quer dizer o que na prática? Que vai ter menos oxigênio na água, certo? Aham. Aí sobrevive o que respira mais. Não tem. Não tem Tô zoando, oxigênio. tô zoando. Então, aí o peixe ele tende a asfixiar. Aí o que o peixe faz? Quem pode, né? Aquele Então peixe é por que isso que eles vão para a superfície, a maioria? Show. Ele vai para a superfície e fica abrindo e fechando a boca na superfície, não fica? Ele Não é faz, isso que ele faz? ele faz isso. Sim, Nunca viram na água doce, tem um peixinho de água Não. doce, ele vai para a Já vi, superfície já. e fica abrindo e fechando Já. a boca na superfície. O que ele está fazendo? Ele está, aí vai depender da espécie, né? Ele está enchendo a boca de ar. Por quê? Porque o céu da boca do peixe é muito vascularizado. E aí a boca funciona como um órgão complementar de troca gasosa, temporário. Olha, que maneiro. Tá? Alguns peixes, eles usam um órgão que eu vou explicar para vocês qual é daqui a pouquinho. Ele tem tipo, a gente chama de bexiga natatória, né? É uma bolsa de gás que fica dentro do corpo do animal. Alguns animais, eles conseguem engolir o ar e mandar o ar para essa bexiga natatória, que também acaba funcionando como um mecanismo de troca gasosa temporário. Você já deve ter ouvido falar daqueles bagres africanos. Do bagre já. Quando os rios secam, eles literalmente se enterram na lama, né? Aí a lama seca, aí ele fica ali, não tem mais água, mas ele continua vivo, enterrado, porque ele está respirando. Se ele estivesse na superfície, ele morreria desidratado, né? Então ele se enterra para não desidratar quando o rio todo secar. Mas como não tem água, ele vai fazer uma respiração aérea ali, protegida, debaixo da terra, sacou? Então a gente está falando de um animal que consegue usar esse órgão respiratório como um órgão respiratório, e complementar, né? Então existem peixes, todo peixe tem respiração branquial. Aí volto a insistir, né? Mas tem peixes que conseguem fazer trocas gasosas aéreas também, pelo menos por um tempo, em algumas condições. Ok? Beleza. Show. o bagre consegue viver quanto tempo assim? Há muito tempo. Até meses. Caraca. Se ele estiver enterrado, meses. Pensa num rio africano que tem um clima que é um semiárido, né? Então as chuvas são muito sazonais. Então, às vezes fica 6, 8 meses sem chover. O peixe está lá quietinho, vivendo das suas reservas, enterrado, esperando a próxima período chuvoso. A maioria dos peixes tem escamas. Professor,
Ei, Uma pergunta, você falou que dá, por conta do pouco volume de um lago de água, a temperatura aumenta, só que eu não entendi por que a solubilidade dos gases diminui. Isso eu não entendi. essa é uma lei da física, eu não lembro o nome, cara. Ah, ok. Lei... Vai, galera, alguém me ajuda aí. Lei de... Eu também não sei não, descobri isso daí no Lei vídeo. Como é que é a lei? Qual é? Gauss. Ah, não vou lembrar, não. Eu sei que acontece. Tem uma lei da física que explica isso, né? Tem uma fórmula para isso, inclusive, na física. Quanto mais você esquenta a água, menor fica a solubilidade dos gases. Por exemplo, assim, quem perguntou? É o Davi 6. Davi, por exemplo, assim, faz um experimento simples em casa. Pega a água de beber, né? Água do filtro lá e tal. Bota num caneco lá e ferve a água, beleza? Aí depois você deixa esfriar, obviamente, põe até na geladeira, sem problema nenhum, tá? E prova. Aí você vai ver que a água que você ferveu, ela tem outro sabor. É horrível, fica muito diferente. Fica muito diferente do que a água que você pegou do filtro e não ferveu para beber, né? Essa é a lei de Henry. Lei de alguém, eu não lembro o nome do cara, assim, não vou lembrar. No dá aula de física, eu acabo não lembrando o nome desses caras, né? Mas essa que é a lógica. Se você beber a água fervida, óbvio, você vai esperar esfriar para beber, né? Você vai ver que o sabor é alterado. E ele está alterado por quê? Porque não tem gás na água. Não tem nada dissolvido na água. Sacou, Davi? Ah, entendi. Dessa eu não sabia, não. Valeu, professor. Se você esquenta o corpo d'água, né, o volume de água que é aquecido, os gases tendem a se difundir com mais dificuldade. Então, Por isso que quando esquenta, as bolinhas sobem, é isso? Tipo isso, né? Acho que eu relacionei com isso. Não. Ah, Não. A questão das bolinhas é porque a água está no estado físico, né? Ela está sendo usada muito gasoso. é verdade. Mas sai oxigênio com isso, ou não sai? Não, também sai. Mas o grosso das bolhas, a maior parte da bolha é vapor d'água. Mas qual água é mais saudável? Não, tanto faz. Aí, em questão de sei lá como é que eu vou escrever, de ser mais ou menos saudável, não faz diferença. Não faz diferença? Não, nenhuma. Diferença nenhuma. Então, Porque, na verdade, quando você bebe água, você não quer o gás que está dissolvido nela, né? Você quer a água. Então, tanto faz. Se tem gás, se não tem, tanto faz. Beleza? Gente, fala comigo. Estão me ouvindo? Beleza. Bom, aí, galera, a escama ela também tem essa função de reduzir o atrito do corpo do animal com a água. Beleza? Também tem esse papel aí. O formato do corpo tem esse papel, a escama também. Alguns peixes, eles têm as escamas por baixo da pele, deixando a pele mais grossa, que é aquilo que a gente chama de peixe de couro, tipo o peruá, por exemplo. Né? E alguns peixes têm as escamas muito pequenas. E como elas são muito pequenas, você não consegue enxergá-las a olho nu. Por exemplo, os peixes cartilaginosos, o cação, por exemplo. Muita gente acha que cação não tem escama. Mas quando você pesca um cação, quando você vai na peixaria e compra um cação que ainda não foi limpo, e você passa a mão na pele dele, você sente a pele dele áspera. Esse atrito que você está sentindo é justamente as escamas. São as escamas ali que estão dando esse efeito, essa sensação. Beleza? Então, as escamas podem ser mais evidentes, menos evidentes, podem estar debaixo da pele ou podem simplesmente não existir mesmo. Tá? Mas a maioria tem. Isso altera alguma coisa, Enes? Tipo, vai aumentar ou diminuir o atrito? Na verdade, assim, o peixe se adaptou à redução do atrito de outra forma. Por exemplo, aumentou a quantidade de muco, né? Eu até não botei aqui, deixa eu ver se eu escrevi isso em algum lugar aqui. Não escrevi. Isso aqui tem uma coisa também, ó. A pele nesses animais, nos peixes de modo geral, vou botar um pontinho aqui também.
É bom que eu vou treinando escrever aqui. A pele, ela é rica em glândulas de muco. Por isso que o peixe é escorregadio. E o papel desse muco também é fazer o quê? É reduzir atrito também. E serve Então, também, de certa forma, de proteção. Oi, por que de proteção? ué, você não falou ali um tempinho atrás que é para evitar que os predadores peguem? Não. Aquele lá que eu te falei, cara, é uma situação exagerada, assim. Ele produz um muco que solidifica. É como se ele produzisse um casulo sobre ele. Não é só ficar escorregadio. Ele produz um casulo sobre ele, literalmente. Ah, então tá E bom. aí, é uma condição bem mais exagerada, assim. Não é só deixar o corpo escorregadio, não. Tá? Para adaptação à redução do atrito, a gente tem essas 3 características: o corpo fusiforme, as escamas e o muco produzido pela pele. Ok? Bom, todo peixe tem um coração bicavitário, então é um átrio e um ventrículo. Lembrando, galera, qual é a definição de átrio? Vamos relembrar da fisiologia. Aí pegou. Ô, galera. É Vai onde definir. o sangue chega. Exato. Foi Clara que falou? Foi. Excelente, Clara. Ah, então Isso essa aí. fica classificada. É nóis. Isso. Átrio é a cavidade por onde o sangue entra no coração. E ventrículo é a cavidade por onde o sangue sai do coração. Certo? Então, coração de peixe, de qualquer peixe, é sempre bicavitário. Um átrio e um ventrículo. Fechou? Você ia falar alguma coisa, Davi? Não. Eu descobri agora que é dessa forma que classifica. A circulação é fechada. O que isso quer dizer, galera? Ah, Enes, você tá perguntando pro bando de moleque depois do recesso, hein, Enes? Caraca. Porque isso aqui a gente viu em algumas O sangue situações. sempre dentro dos vasos e no coração. Isso. Quem que falou agora? Raquel. Excelente, Raquel. Excelente. Exatamente isso. O sangue está sempre dentro do vaso ou dentro do coração. Nunca está em contato direto com outros tecidos, né? E a circulação, essa aqui a gente já tinha visto já nos outros grupos, né? E a circulação é simples e completa. Esses 2 conceitos aqui, a gente não viu esse ano. E a gente vai fazer um esqueminha aqui para entender isso melhor, beleza? Ó, vou fazer aqui um coraçãozinho, dá desconto aí, beleza? Coração, Ó, átrio. Eu fiz um quadrado para explicar para a pessoa. Seu coração tá lindo. Átrio e ventrículo, beleza? Aí vamos botar aqui, ó, o órgão respiratório, que são as brânquias, e o resto do corpo do animal. Beleza? E aí já fazia assim, ó, o que for sangue, o que tiver em vermelho é sangue arterial, é sangue oxigenado, tá certo? O que tiver em azul é sangue venoso. Ah, lembrei o que é agora. O que você tá falando, Josué? Tô falando da circulação completa, é aquele tipo de circulação que não ocorre a mistura dos 2 sangues. Isso aí. Então, por exemplo, assim, ó, como o branco é algo respiratório, óbvio que o sangue vai sair arterial, certo? Vai sair oxigenado. Então, ele sai oxigenado e vai para o corpo, né? Para oxigenar as células corporais aí e tal. Lá no corpo, o sangue vai perder oxigênio, vai ganhar CO2 e, consequentemente, ele vai se tornar um sangue venoso, certo? Fez sentido, pessoal, que eu estou falando? Aham. Então, em azul, sangue venoso. Aí esse sangue que vai passar pelo coração. Isso, ó. Ele é do tipo simples. Não, completo. 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 Ó. Mas o tipo simples não é o que passa só uma vez pelo Isso coração? aí, Raquel. Excelente, isso aí. Mas vamos seguir a minha sequência aqui, ó. Veio o venoso do corpo, entrou pelo átrio, foi para o ventrículo, do ventrículo foi
para as brânquias, onde se tornou arterial de novo, fechando o ciclo, certo? Beleza. Aí vamos para as definições. Bom, primeira definição. Vamos dar a volta aqui, ó. Segue o fluxo comigo. Corpo, coração, brânquia, corpo. Completei a volta, não completei? Quantas vezes o sangue passou pelo coração? Uma, né? Uma. Isso é que significa, é isso que é o conceito de circulação simples. O sangue passa uma vez só? O sangue passa uma única vez pelo coração a cada volta completa. Ah, sim. Beleza? A cada volta completa. Ok? No coração, só está passando sangue venoso, perceberam? Uhum. Só tem sangue venoso. Então, se só tem sangue venoso no coração, há mistura de sangue arterial e venoso no coração? Não. Não. Essa é a definição de circulação completa. Quando Ó, não há mistura de sangue arterial e venoso no coração. Beleza? Beleza. Então, vou repetir. Circulação fechada, o sangue está sempre dentro do vaso do coração, ok? Circulação simples, a cada volta completa, o sangue passou uma vez pelo coração, ok? E circulação completa, quando não há mistura de sangue arterial e venoso no coração, ok? Ok. Beleza, pode seguir, gente? Segue. Bom, são animais ectotérmicos, quer dizer o quê? Ele varia com Depende A da temperatura com o meio. Que a temperatura do corpo depende da temperatura do meio. ambiente. Isso. E pecilotérmica, a temperatura corporal é variável. Variável. Todo peixe vai ser pecilotérmico? Não. 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 Depende de onde ele vive. Certo? Se ele vive num ambiente de grandes massas de água, a temperatura não varia e a do corpo dele também não. Tá legal? Beleza? Joia. Show. Bom, Aí, pode falar. e tem a linha lateral, né? Que é aquela que dá. Ai, Calma, vamos chegar lá. tá, calma. Larga de ser ejaculação precoce. Segura a onda aí. Que isso, professor? Segura a onda aí. Então, até aqui, nenhuma pergunta, certo? Certo. Ok. Bom, aí, pessoal, vamos lá. Josué estava falando da linha lateral, que também está presente em todos os peixes. Fala aí pra gente, Josué, o que é a linha lateral? É usado para detectar movimentos, vibrações, gradiente de pressão d'água, esses negócios. Isso. Então, é um órgão Sensorial. É um órgão mecano-receptor. Beleza? Ele é sensível a, vamos botar assim, estímulos mecânicos. Ou seja, ele funciona como o tato do peixe, né? Então, ele consegue perceber aproximação de presas ou predadores, o sentido da corrente, a intensidade da corrente, beleza? Ele consegue perceber isso tudo aí, usando a linha lateral, ok? Então, aqui, ó, nesse peixinho aqui, a gente destaquei aqui para vocês, ó. Na maioria dos peixes, a linha lateral é, inclusive, visível, né? Visível na própria superfície do corpo aí, tá bom? Show. Bom, então a gente caracterizou aí, por enquanto, os peixes de uma maneira geral, tá? Aí eu falei para vocês que todo peixe ele tem respiração branquial, certo? A gente falou para vocês. E aí, galera, eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Quando você, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo um peixe ósseo, que tem aquela plaquinha, sabe aquela plaquinha óssea na lateral do peixe aqui? Aham. Essa plaquinha, ela é chamada de opérculo e ela serve para proteger os arcos branquiais, que são onde as brânquias estão organizadas, né? E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui.
Olha, o peixe, ele permite que a água entre pela boca e saia pelas fendas branquiais, para que a água possa circular no entorno das brânquias, por onde há uma grande circulação sanguínea. A forma disso ser organizada é sempre assim, ó, o fluxo de sangue está num sentido, o fluxo de água está no sentido contrário. Beleza? Por que esse fluxo invertido, né? Se o sangue está circulando para cá, a água passa nas fendas branquiais no sentido inverso, é para poder aumentar a eficiência da troca gasosa. Esse modelo é um modelo que permite uma maior oxigenação do sangue. Por quê? Por que ele permite isso? Olha, vamos tentar enxergar aqui, ó. Vou imaginar o seguinte. Isso aqui, vamos imaginar que isso aqui é o sangue, ok? Vou imaginar que eu estou representando aqui o fluxo de sangue e eu estou representando aqui o fluxo de água. Botei no mesmo sentido, que não é o que acontece, ok, galera? Botei no mesmo sentido. Aí eu pergunto para vocês, qual é o princípio que determina a troca gasosa, pessoal? O que vai determinar a troca gasosa? Qual é o fenômeno envolvido na troca gasosa? Difusão? Difusão. Então, o princípio básico das trocas gasosas é a difusão. E qual é a lógica da difusão, pessoal? Pra gente responder. Aham. Não foi uma pausa dramática, não. Não, tá, tudo bem. A lógica da difusão tá falando de mais concentrado para menos concentrado? Isso aí. O gás, no caso, a gente está falando do oxigênio, né? O oxigênio ele vai se difundir de onde tem maior concentração para o meio que tem menor concentração. Aí vamos lá. Vamos começar com 0. Vou começar... Obviamente também não é isso, né? É só para a gente entender, tá bom? Vou começar aqui com 0%, para a gente entender, e aqui com 100% de saturação. Ó, os dois fluidos estão no mesmo fluxo. Se o sangue ganhou 10% dessa água, de oxigênio, né? Na água vai ficar quanto? 90. Isso. Aí no texto seguinte, ele ganhou mais 10%. Na água vai ficar quanto? 80. Isso. E isso vai acontecer, blá, 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 blá. Até os dois ficarem com 50. Isso. Até os dois ficarem com 50. Aí eu pergunto para vocês. Então, o nível de saturação máxima de oxigênio no sangue nesse modelo vai ser de 50. Concordamos? Beleza. Agora vamos inverter. Agora, ó, vou botar aqui, ó, sangue e água. Pessoal, até o final do bimestre eu vou estar melhor nisso aqui, tá bom? Relaxa, professor. Então tá aqui, água. Então, ó, vamos fazer o mesmo esquema. Vou começar na água com 100%. Beleza? E no sangue com 0%. Ó, imagina o seguinte. Lembra que a água está indo no sentido inverso, né? Beleza. Então, ó, se essa porção de sangue ganhar 10% de oxigênio da água, essa porção de água for quantos por cento? 90. Beleza. Só que essa porção de sangue aqui, ela está indo para lá, não tá? A próxima porção de água vai ter quantos por cento? Vai ter 100. 100. Aí esse sangue vai receber mais 10, ficou com 20, não é? Aí a água passou com 90.
Aí, esse sangue que está com 20 vai encontrar outra porção de água com quanto? Com 100 também. Com 100 também. Entendi. Entenderam a lógica? Mais ou menos. Pode explicar de novo? Posso. É porque eu fiz um esquema aqui, meu esquema não ficou muito... Não, muito não foi legal, esquema, não. não foi esquema, não. É porque deu uma bugada mesmo. Seu Não, esquema tá meu esquema ficou ruim aqui. Para eu explicar, ficou ruim. Ó. Tentar aqui diferente, ó. Vamos imaginar, não vou botar setinha não, beleza? Vou botar Beleza. só aqui, ó. Sangue e água. Ô, caramba. Aqui. E água. Ó, a água tá 100%. Sangue tá 0%. Lembrando que o sangue está indo para lá e a água está vindo para cá, certo? Então, toda a água para trás aqui, ó, é água com 100%, que ela não está trocando com ninguém. Concordamos? Concordamos. Beleza. Então, essa porção de sangue passou, pegou 10. Aí agora, o sangue, esse sangue que pegou 10, está em contato com a água que está chegando, que tem 100 de novo. Aí ele vai pegar mais 10, vai ficar com 20. Aí ele está indo para lá, vai encontrar com a água que está entrando, tem 100 de novo. Aí vai pegar mais 10, vai ficar com 30. Aí vai encontrar com a água que está entrando de novo. E vai pegar mais 10, tá vendo? Está aumentando o sangue sem diminuir o percentual de água, de oxigênio na água. Eu botei 100% só para entender, né? Mas vocês percebem que o nível de saturação, nesse modelo que é o real, ele tende a ser o quê? Maior do que 50%. Então, qual que é o modelo mais eficiente? Sangue e água no mesmo sentido ou sangue e água em sentidos contrários? Sentidos contrários. Por isso que esse é o modelo que a gente conta nos peixes. A evolução, ela sempre caminha para a maior eficiência. Raquel, tudo bem? Tudo. Ficou entendido? Uhum. Beleza. Alguém na dúvida? Nada? Segue aí. Então, vamos fechar aqui, ó. Essa figura, ela só está mostrando aquilo que eu representei no esqueminha, né? Lá em cima, ó. Coração bicavitário, tá vendo? Eu só tenho aqui, ó, só tô vendo aqui, ó, um átrio. O átrio não. Um ventrículo e um átrio. Lembrando da definição, né? Então, em azul, a gente está falando de sangue venoso. Em vermelho, a gente está falando de sangue arterial. Beleza? Então, o sangue, ó, ele está indo todo para a brânquia, tem a hematose, vai todo para o corpo, tem hematose, vira venoso, vai todo para o coração. Ok? Então, como só está passando sangue venoso pelo coração, o tipo de circulação ele é completa. Só que aí, galera, olha só, para fechar nossa aula de hoje, deixa eu só falar uma parada aqui. O tipo importante que eu vou falar, beleza, gente? O tipo de circulação impacta diretamente no metabolismo. Eu acho que isso é meio... Talvez seja até chovendo no molhado, né? É óbvio para vocês isso ou não? Se a circulação for ruim, chega menos oxigênio. Aí o metabolismo tem que ser menor. Se a circulação for boa, chega bastante oxigênio, o metabolismo pode ser maior. Concordamos? Concordamos. Beleza. E o tipo de metabolismo tem uma relação direta, tá, com o fato do animal ser homeotérmico
homeotermia ou persilotermia. Persilotermia, eu já falei o que é, não já? Já. Quer dizer o quê? Temperatura Do animal, corpo corpo varia. do animal varia. Isso. E no caso da homeotermia, é o É o sangue contrário, né? quente. A temperatura corporal não varia. Beleza? Mas Ela é são os animais de constante. sangue quente, né? Essa expressão de sangue quente, Josué, na verdade, assim, ela não é muito adequada, não, para falar a verdade. Assim. Ah, perdão. Beleza? Porque por causa daquele lance que eu falei do peixe que está num volume de água muito grande, entendeu? Saquei. Por exemplo, lembra que eu falei assim, o peixe é o peixe oceânico, a temperatura no oceano não varia. Então ele não é persilotérmico, ele é homeotérmico. E ele não é um animal de sangue quente, vamos dizer assim, igual a gente usa, né, no popular. Sacou? Então vamos falar que a temperatura é independente da temperatura do ambiente. Para não usar a expressão sangue quente. Você fala que ele é ectotérmico. É que eu tenho. Beleza? Bom, aí, pessoal, olha só. A homeotermia, ela tem uma relação direta com eficiência. Se a circulação for eficiente, o animal tem condição de garantir uma atividade metabólica alta e tem condição de gerar calor suficiente para manter a temperatura corporal constante. Beleza? Se a circulação for ruim, o animal não consegue garantir um metabolismo alto e, consequentemente, não consegue gerar calor suficiente para manter a temperatura corporal constante. Por isso, a persilotermia. Beleza? Então, por exemplo, assim, no caso do peixe, a gente vai ver que nos outros casos, isso tem a ver com mistura de sangue arterial e venoso no coração. Ah, professor, mas no peixe não tem isso. É verdade, não tem, mas a circulação é simples. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo assim, eu bombeio o meu sangue todo para o pulmão, para depois ele ir para o corpo. Aí ele volta para o pulmão. Aí eu bombeio de novo para o pulmão, volta para o coração, né? Eu bombeio de novo para o pulmão, para depois para o resto do corpo. Essa é uma situação que eu estou hipotética. Agora, o nosso coração, o que ele faz? Ele bombeia simultaneamente o sangue arterial para o corpo e o sangue venoso para o coração, para o pulmão. Então, ele está mandando para os dois lugares ao mesmo tempo. Ele manda para o pulmão, manda para o corpo sangue arterial, para o pulmão manda sangue venoso. Aí volta, trocado. Aí manda para o pulmão, manda para o corpo e volta. Então, ele está mandando simultaneamente o sangue para o corpo e para o pulmão. Isso torna a circulação muito eficiente, que é uma circulação do tipo dupla. A circulação simples é de baixa eficiência. Como a circulação simples ela é de baixa eficiência, beleza? Por ser simples, né? Por ser uma circulação onde o sangue passa uma vez só pelo coração a cada volta, isso faz com que o metabolismo do peixe também seja baixo. E aí, se o metabolismo do peixe é baixo, ele não consegue controlar a temperatura. Sacou? Isso é que ocasiona a ectotermia nos peixes. A dependência de temperatura do meio. A gente não depende da temperatura do meio. Minha temperatura corporal é constante, independente de eu estar no Polo Norte ou aqui. Ficou claro ou não? Ficou. Ficou de boa, gente? Tranquilo todo mundo? De boa na lagoa. Beleza, então. Vamos parar por aqui. Antes de você, desejo um bom final de semana para vocês, obviamente, né? Mas antes de vocês saírem,